um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que você tem muitas possibilidades, você não tem nenhuma, sabe? Exato. Eu lembro de você falando sobre a TV, né? Que você tinha preguiça de ver TV, porque você tinha muitas... dá preguiça até de... Eu acho que o aplicativo, a gente conversa muito e as próprias pessoas que estão lá sentem a mesma coisa. Falam assim, nossa, isso aqui é um cardápio humano. Que todo mundo olha e fala, ai meu Deus, não vou por isso, não vou por aquilo e não sei o quê. Ninguém concorda muito com aquilo. Boa tarde, boa noite. Você está na JGTV e o quadro que você está assistindo hoje é o Juntas e Geniosas. Nós 4 aqui, garotas do mercado editorial, falando, discutindo diversos assuntos. Hoje é dia 31 de dezembro. Você deve estar aí se embalando para noitada, para festa que vai ter no final do dia. Enfim, a gente está aqui para acompanhar você nesse momento, para você fazer a virada com a gente, se você quiser, entendeu? Então, meninas, como vão? Tudo certo. Bem? Preparadas para a virada? Sim, Totalmente. juntas. Maravilha. Juntas e geniosas. É mais para graciosas que para geniosas. E a gente está com uma pauta aqui, que é a pauta... A gente teve a pauta do Natal, né? A pauta do Advento, tudo mais do Natal. E essa pauta de hoje, que está indo para o ar exatamente no dia 31, no último dia do ano, vai ser, obviamente, sobre... fim de ano, sobre essa virada, sobre tudo que acontece nesse momento, que a gente sente que o mundo vai acabar, e daí não acaba, daí dia 1º de janeiro tá tudo igual, a gente... Mas os balanços são inevitáveis, a gente tem os nossos rituais aí, místicos, de jogar as coisas para o universo e pedir bênçãos e começar o ano com a esperança renovada, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. O balanço tem que ser sem drama. E é sobre isso, o primeiro bloco do programa. É um balanço para você se cobrar menos, para você entender o que ficou de aprendizado, sem aquela crítica, aquele julgamento pesado, e o que a gente joga lá para frente de uma forma mais positiva possível. O que deu, o que não deu, não deu, e o que vai dar, vai dar. É isso aí. Expectativa versus realidade nos relacionamentos digitais. Gente... É aquela coisa, né? A gente tentou o ano inteiro conseguir um namorado no Tinder. Nós vamos discutir por que não deu. Por que não deu certo. A gente não, tá? Porque eu sou casada, a Mônica é casada. Bom, elas ali não são, mas a gente, uma maneira de dizer, tá? Só para os nossos maridos não ficarem depois enchendo a paciência depois que eles assistem o episódio. Para que não hajam mal entendidos. Bloco 3 é o mais reflexivo. Nós vamos falar de legado digital. Né? Todo o rastro que a gente deixa pelas nossas redes sociais, de reputação, de coisas que a nossa família vai ter que lidar depois que a gente passar desta por uma melhor, tudo que fica que a gente de repente não sabe se vai ter acesso, se tem acesso, o que fazem com os nossos dados, o que não fazem. Inteligência artificial impacta o que nesse nonosso legado digital? O uso da nossa imagem, né? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E vamos começar de balanço sem drama, que eu acho que é o que está todo mundo interessado hoje, dia 31 de dezembro. Quem começa essa pauta? Nós temos aí um relato de burnout de final de ano, né? Em dezembro, de 68% segundo a Harvard Business Review de 2023. Então, assim, o risco da gente fechar esse ano focando só naquilo que
deu errado e com esse esgotamento e sem energia até para começar o próximo ano, é muito grande. São 68% de pessoas relatando sintomas de burnout. Existe esperança, e é sobre isso que nós vamos falar. Porque também o LinkedIn mostra pra gente que uma pesquisa de 2024, que entre dezembro e janeiro, as buscas mais realizadas na plataforma, ou enfim, diversas plataformas, são buscas por palavras-chave como propósito, recomeço, autocuidado, isso entre dezembro e janeiro, todo dezembro e janeiro. Vamos falar de coisas pragmáticas da lista? Que às vezes a gente não realiza coisas. Eu falo pragmática e olho para a Glaucia. É a mais pragmática de todas nós. Às vezes a gente fica feliz, né, Glaucia, de não ter realizado coisas. Nem sempre, assim, não realizar uma meta ao longo do ano é uma coisa negativa. Às vezes, assim, o não, o silêncio falam mais e são mais positivos do que qualquer objetivo alcançado, qualquer graça alcançada durante todo o ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a gente não, as metas não realizadas? Isso. O que você ficou feliz de não fazer esse ano, por exemplo? Além de arroz. O bullying. Ai, gente. O meme vai ser eterno, o bullying vai ser eterno. Que pergunta retórica. Por um acaso, eu anotei aqui, não cozinhei. Maravilhosa. Hoje, dia 31, terá ceia, mas ela vai lavar a louça. Eu lavei a louça. Mas fiz os lanchinhos básicos, eu fiz bem esse ano, então. Assim. Então, eu não sei, eu não consegui pensar, assim, em coisas que eu não fiz, que eu fiquei feliz, assim, porque eu acabei lembrando realmente das coisas que eu fiz, assim, é engraçado como a gente... Mas coisas que foram positivas. Sim, coisas positivas. Eu acho que a maturidade traz um pouco isso também. A gente já vai aprendendo a não viver mais pela falta, e sim pelo que a gente... Então, o que eu deixei de fazer foi por alguns motivos que não foram possíveis realizar aquilo, e ponto, assim, vira a página, sabe? Assim, sim. Não ficar sofrendo por aquilo, né? Eu acho que a maturidade traz um pouco isso, assim, a gente reflete, mas também já resolve, assim, já dilui, sabe? A gente se dá um desconto, né? Até porque, vamos falar de correria de final de ano, a gente não tem muito tempo. tem que resolver logo, assim, a pragmática. A pragmática. Então, uma coisa que me veio na cabeça quando eu tava pensando nisso é das metas, né? Dessas metas que são reais, porque no último dia do ano a gente tem muito isso. Vamos fazer a listinha para o ano que vem. O que a gente vai exercer, quais são os nossos desejos para o ano que se inicia e tal. E eu me peguei refletindo uma coisa muito engraçada, que a gente sempre coloca as metas tradicionais, né? Quero emagrecer, quero fazer exercício não sei quantas vezes por semana. Ser mais saudável. Se estressar menos no trabalho. Trabalhar menos, começar a dieta na segunda-feira, uma segunda-feira que nunca chega, que você sempre passa para a semana seguinte. E aí eu entendi uma coisa que eu até queria colocar aqui na mesa pra gente debater, que eu acho interessante, que essas metas, emagrecer, exercício, ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, são metas que são palpáveis. A gente realiza ou não, né? Uhum. Mas tem uma meta que é engraçado, que a gente nunca põe na nossa lista, e que ela acontece, que a gente querendo ou não, que é a nossa expansão da consciência. A gente fecha o ano, a gente sempre fecha o ano com algum aprendizado. Não tem como a gente fechar o ano sem pensar que aprendeu algo para o bem ou para o mal. Você acha que isso geral, Glaucia? Ou porque a gente está falando, né, das nossas conversas, reflexões. A gente gosta de ser reflexivo, mas você acha que isso é geral? Que todo mundo aprende alguma coisa? Eu acho que existe uma expansão de consciência mais filosófica, mais questionadora, não sei o que eu acho que é um pouco do que a gente vive, mas eu acho que ninguém está ileso. Todo mundo fecha o ano com uma reflexão do que aconteceu. O que aconteceu comigo nesse ciclo que se encerrou? E nessa vida de 365 dias, tem algum aprendizado. Você não acha que não tem alguém que vai por puro... Vai, acorda, levanta, trabalha, volta, fica no automático, sem pensar? Eu acho que tem gente que fica assim. Você acha?
Eu acho que o balanço, quando ele é intencional, você acaba se dando conta de que você aprendeu coisas. Quando é intencional, né? Quando você faz o balanço de verdade, né? Se você pensar só naquilo que eu realizei, o que eu não realizei, por exemplo, a Glau falou ali, porque emagrecer é uma meta alcançável, ganhar dinheiro. É uma meta alcançável se você não puser na sua lista assim, quer emagrecer. Você quer emagrecer quanto? Até quando? De que jeito? Isso é uma meta alcançável, né? Uma meta real. Vamos falar um pouquinho de coaching aqui. Coaching é exatamente isso, não é qualquer outra coisa senão isso. Você estabelecer metas com métodos viáveis de alcançar, né? E óbvio, nesse processo todo você se realizou, não realizou? O que você aprendeu que não realizou? Meu método não funcionou. O que eu vou fazer para melhorar? Você sempre sai com aprendizado e uma reflexão, quando é intencional. Mas eu acho que isso que a Monique está falando, tem gente que está tão imerso numa vida automática também, que não... esse balanço, ele nunca é intencional, ele nunca acontece. A pessoa vai levando a vida no modo automático. É exatamente né? isso que eu tô falando, exatamente. E eu acho que é exatamente esse ponto que a gente precisa... Não precisa ser dia 31, tá, gente? É que o tema do dia 31 normalmente são as metas de final de ano, né? Mas isso pode ser ao longo do ano inteiro, né? A questão faça o balanço. Né? Faça sempre esse balanço, porque é onde você consegue entender onde você está e onde você quer chegar e o que você tem que fazer a respeito. Mas né? vocês não acham que, dando a continuidade do que a Paulinha falou, o que a gente tem é uma expansão de consciência mesmo, a gente traz para a consciência. Essas pessoas que vivem no automático, será que elas não têm essa questão também do aprendizado, mas inconsciente, ela não se dá conta de que ela teve esse aprendizado? Pode ser, mas eu acho que muitas vezes ela está tão imersa mesmo, e por isso ela continua no piloto automático. Eu acho que qualquer expansão de consciência levaria em consideração uma mudança. Né? Acho que ela fica no automático anos, até que ela fala, quero e às vezes aumento, eu quero mudar de emprego. Eu acho que tem gente que fica no automático assim, ó. E às vezes é uma verdade incômoda, né? Então a pessoa realmente, se não tá nesse movimento de querer mudança e alterar alguma coisa na vida, vai ficar ali fingindo que, veio o conhecimento, mas vou fingir que nem ouvi. Mas eu acho que quando a pessoa finge, ela teve o momento de expansão e de lucidez. Ela só ignorou, né? Vou deixar ali. Mas eu acho que tem gente que não tem. Ela tá lá no dia após dia, na rodinha do rato. Na rodinha da formiguinha. Eu acho que tem. Não que ela vai ficar para sempre, mas eu acho que talvez precise acontecer uma coisa muito maior para ela ser puxada para uma realidade que a faça mudar de ela para essa consciência. Reflexão muito psicanalítica, hein, amiga? Para esse fim de ano. Ou então, né, tem aquela coisa, para a pessoa sair desse ciclo, ela de repente dá um recuo, né, que aí são as não metas, as pausas, as coisas todas que acho que a Paulinha pode falar um pouquinho a respeito. Então, eu acho que a história das não metas, me veio uma coisa na cabeça também, quando eu estava pensando nisso, que a gente falou de bicho rã aqui, né, e das redes sociais e tal, ele fala da produtividade, e ele fala uma coisa que a gente está inserido num movimento, numa sociedade que às vezes a gente não se dá conta que está vivendo esse processo, né? Então, as metas têm que estar mais relacionadas a essa nossa nova fase de vida, que é cheia de atribulação, cheia de estresse, cheia de urgência, que também a gente já conversou aqui em outros episódios, né? Então, até para não ficar uma meta frustrante, né? A gente tem que repensar, eu acho, dentro dessas nova realidade que a gente vive. De metas possíveis, você está falando? Sim, de metas possíveis, mas assim, como que é o meu dia a dia? Gente, é muito mais corrido hoje. Tem muito mais coisas no dia a dia, tem muito mais urgências no dia a dia. Então, eu vou emagrecer, eu vou conseguir fazer academia, eu vou, sabe? Então, claro, né? É um momento também de encaixar os leguinhos ali para ter uma vida melhor. Mas ter mais consciência de que a gente está vivendo uma situação que é fora né, que não é mais como era antes. Então, acho que trazer essa consciência do que é a nossa realidade hoje ajuda a gente a ter metas mais realistas, né? E eu como já falei também no outro episódio,
às vezes não quero nem fazer meta, né? Eu acho que a meta é importante, porque ela te ajuda a Te dá uma executar. clareza, né? De onde você De onde você tá, pra onde você quer ir ir. para algum lugar. Isso é muito importante, mas também é importante você falar, às vezes eu não quero fazer meta, às vezes eu não vou fazer, porque isso vai me gerar uma angústia, vai me gerar uma expectativa. Então, assim, talvez esse ano eu precise ficar no mesmo. Para o ano que vem, talvez pegar fôlego para ir para algum lugar, entendeu? Então, essa não meta, assim, me veio isso na cabeça, assim, de se respeitar mais dentro desses limites dessa nova realidade que a gente vive, sabe? Eu acho que quando você não tem um roteiro também, tem muita gente que vive assim, eu vivi um pouco assim. Você, de repente, tá tão preso a um roteiro, quando você tem um roteiro, que você não consegue olhar para as oportunidades que estão em volta. Né? Então é importante isso, você ter uma mente aberta. Quer dizer, o roteiro, ele é só um roteiro, ele não é uma coisa pétrea que você precisa seguir até o final do ano para já ter um de cada sua agenda. Milhares de coisas vão acontecer na sua vida e você precisa estar atento para dar oportunidade, ter sensibilidade. Sensibilidade, flexibilidade. Resiliência, né? Para o que vem, o que vai vir. Abraçar. E até rever a meta, né? Tipo, essa meta não me interessa mais. Eu quero... Diante do que se apresenta para mim, essa meta talvez não seja a mais adequada. Não quero mais. Exatamente. Até para não virar culpa, né? Porque eu acho que vem um sentimento nesse final de ano de assim, ai meu Deus, eu vou fazer um monte de meta que eu não vou cumprir o ano que vem. Então eu não quero, né? Então, tirar a culpa primeiro e depois ir organizando, assim, né? Tem aquela questão da gente se levar com um pouco de leveza, né? Rir um pouco das situações do que não deu certo, né? Assim, rir de si mesmo, ser um pouco mais... ter um pouco mais de compaixão consigo mesmo e levar a coisa de uma forma mais leve, né? Levar essa virada de uma forma mais tranquila, né? Mo, o que você acha disso? Eu queria, antes, assim, fazer um parêntese, que nem nessa pesquisa que você tinha falado aqui do LinkedIn, coincide muito com o que você falou, né? Que é em justo janeiro, que é onde você começa a lista, né? Quem vou começar, é onde você tá com essa energia renovada da virada do ano, e você fala, é agora. Então, por isso que tem, né? No fim do ano, tá todo mundo, a energia tem mais... as porcentagens do pessoal chateado, tudo tá lá. Daí, de repente, no fim do ano, tem mais procura de um monte de coisa, porque parece que fez assim, né? Parece que a gente pegou um fôlego, assim, parece que fez um fôlego, né? Que nem quando... Essa é uma data. Eu acredito que quando você vai fazer aniversário, também é outra data, né? Que você fala, puta, agora eu vou conseguir fazer. É aquela coisa, né? O fim de ano é um mergulho numa piscina olímpica, que você vai até o fundo... Daí você toma impulso e sobe. É um pouco isso, né? Eu acho que, enfim, pode ser que no dia seguinte não aconteça nada mesmo, não mude a nossa vida. Mas inconscientemente a gente se renova de uma força ali para... é agora, em janeiro eu vou me matricular, em janeiro eu vou começar... Como se fosse o início energético mesmo, é uma coisa como se fosse o início da semana, né? Daí, em março, você viu que não conseguiu. Você viu que não vai, daí você vai perdendo aquela... Então, tem aquele poema batido do Drummond que fala que quem dividiu o ano em 12 meses foi genial, porque aí, quando tá acabando o ano e você tá cansado, você vai e renova as esperanças pro ano que vem, né? Mas acho que a questão é justamente essa, fazer metas que sem culpa, sem chegar e falar, tá, se eu não conseguir, tenho essa possibilidade de olhar a coisa com menos rigidez, né, como a Ju falou, e de uma forma mais leve. E eu acho que tem a ver também, novamente falando essa palavra, da maturidade. Sim. Porque, querendo, é isso. Quando você descobre que você é a sua companhia, você tá com você mesmo ali, que você não merece, não é a cobrança, mas você se punir por conseguir ou não, né? Fazer esse mal para você, né? Então... eu posso pegar leve comigo, eu não consegui, assim, eu vou tentar de novo daqui a pouco, vou tentar de outra maneira, e eu acho que você se levar com mais doçura, se levar com mais calma, é uma coisa da maturidade. Né? Com generosidade, né? Acho que você leva menos a sério também, aquilo que eu falei, de rir de si mesmo, né? É porque a juventude te faz ser muito rígida. Eu preciso ter o corpo perfeito, preciso ter o cabelo perfeito, preciso ter o namorado perfeito, né? Tudo isso, e você vai vendo que não é nada disso, né? O perfeito também não te leva para aquele lugar, né?
Mas isso eu acho que essa coisa do perfeito, entra na nossa discussão também da pressão social, né? Uhum. Por causa de um outro assunto aqui que talvez a gente entre, eu pesquisei algumas coisas também, eu cheguei numa teoria do Contardo Caligares, que é um psicanalista. Ele fala da obrigação de ser feliz, da alegria obrigatória. Então é meio isso, assim, a gente acaba se pressionando, se pressionando de ter o corpo perfeito, de ser sempre feliz, de não sei o quê, e às vezes você tem que se permitir também falar, olha, a minha meta também é uma pergunta que me veio agora. Quem é que coloca na lista, quero me permitir ser mais frágil no próximo ano? Ninguém. Quero me Mais permitir vulnerável. ser mais vulnerável. Vou chorar quando tiver, né? Quando tiver triste, vou sentar e chorar. Exatamente. Tipo, entendeu? Então, Ninguém põe eu acho que a gente isso. precisa colocar esse espaço também, porque a gente, é uma meta. Cara, eu quero um dia poder me sentir vulnerável e cair realmente no sofá e chorar o tempo que eu quiser chorar. E aí, no dia seguinte, pegar esse fôlego e falar, bom, agora beber, vamos enxugar as lágrimas e sacudir a poeira e pegar esse fôlego e começar a semana de novo, e vamos lá, e é isso. É porque é você se tratando como parceiro de você, né? Como você gostaria que te tratassem, como você trata os outros ali com amor, tudo é como... E isso você só aprende... E são metas reais. E isso é a realidade da vida. Você é feliz em momentos, você é triste em outros. Então você também precisa abrir esse espaço. E é interessante você falar isso sobre as metas, porque realmente não é uma coisa que a gente coloca, né, nas metas. E você só começa a mudar isso quando você não liga mais para essa pressão. Liga o foda-se, fala, não, eu vou fazer o que eu quero, não vou fazer, minha meta é essa, se eu conseguir, não, ninguém tem nada com isso, e grosso modo, né? E beijo, tchau, né, Glaucia? Beijo, tchau. Beijo, tchau, e tá esperando o convite para jantar, é isso. Vou ficar muito feliz. Legal. Vocês já riram de alguma coisa fazendo balanço de final de ano, assim, vocês chegaram a rir de coisas que vocês fizeram? Eu tô batendo muito nessa tecla de rir, porque eu acho que é assim, gente, eu tô finalizando meu ano, né, assim, saindo de um burnout, começando um trabalho super interessante novo, que é esse podcast, e toda uma série de coisas que eu tô fazendo das minhas carreiras paralelas, que eu sempre quis dar mais atenção, nunca dei, fora a comunicação e jornalismo, enfim. E aí, assim, num primeiro momento, você idealiza milhares de coisas. Quando eu quis fazer tudo isso, né, ali na metade do ano, que eu idealizei todo esse trabalho, todo esse caminho que eu tô trilhando, eu quis milhares de coisas, né? Então, eu tô finalizando o meu ano rindo de muita coisa que eu quis, que, assim, megalomania pura, né? Assim, que eu sei que eu não vou alcançar esse ano, que, né, só vai pro ano que vem, quiçá daqui 2 anos, enfim. Né, o ano que vem que já tá ali, que é amanhã. E assim, rindo de muita coisa. Eu não vou confessar do que eu tô rindo, das coisas que eu pensei, eu acho que não... Enfim, tem coisas aqui que eu não compartilho nem com ela. Eu não vou confessar, e eu acho que ele nem precisa dessa exposição, mas assim, você com você mesmo, né? Ria dessas coisas. Vocês já fecharam o balanço de um ano, assim, pensando, onde eu tava com a cabeça? Que porra é essa? E rindo de si mesma, de um monte de coisas que vocês idealizaram durante o ano inteiro. Eu lembrei agora também, eu sou muito fã de um cara, um cantor, assim, um artista que... Ele o fã-clube dele é muito assim, aliás, a carreira dele é muito assim, ou você ama ou você odeia, que é o Oswaldo Montenegro. Sou alucinada por ele, e ele tem uma música que chama exatamente isso, A Lista, chama A Lista a música. E fala, peguem a letra, é muito bonita. Fala exatamente dessa coisa, o que há 10 anos atrás era tão importante para você que hoje não é mais, ou o que era importante para você hoje, ontem, que era importante para você ontem, que hoje não é mais. Então, acho que entra nisso que você está falando, assim, a gente dá risada dessas coisas, fala, nossa, como que eu me descabelei por uma coisa que hoje eu tô... Uma coisa que eu dou risada é que eu vejo as minhas fotos cracudas, magérrimas, super magra, aquela coisa assim, pesando menos de 50 quilos da minha juventude.
que eu achava o fim da picada, eu queria cortar os pulsos para aquela magreza, porque eu queria engordar, passei a vida inteira tentando engordar. Aí engordei 25 quilos ao longo da vida, entendeu? E agora eu fico correndo atrás, né, correndo contra o prejuízo. E aí eu fico olhando aquelas fotos minhas e falo, gente, que saudade daquela menina magrinha, que coisa, como eu queria ser cracuda de novo. Cracuda. Assim, porque a pessoa tá falando, né, Sim, dessa magreza excessiva. Eu tinha uma sim. magreza dessa de aparecer o ossinho aqui, do quadril, aquela coisa toda, né, que o pessoal anda... tipo, policiando as celebridades, as modelos e falando que elas estão todas cracudas, que elas precisam engordar. Não faça isso, muito chato. E eu queria voltar a ser cracuda. E agora eu não posso, agora eu não consigo, gente. O que eu vou fazer? Eu sei que eu vou emagrecer, mas nunca vou chegar naquele patamar, né? Porque a estrutura óssea já mudou, né? A gente tem filho, tudo muda, quadril larga, fica tudo diferente, né? Sim. Então, e aí eu rio, eu falo, gente, eu comia sem querer comer, sem estar com fome, sabe? Punha comida pra dentro, pra ver se eu engordava, e eu não engordava. Se eu tivesse um desgosto, sei lá, terminou com o namorado, se eu ficasse um dia sem comer, eu perdia 5 quilos. Era assim que ia acontecer comigo, né? Então, o meu metabolismo era muito acelerado, era uma coisa louca. E agora... Eu rio dessas coisas, eu acho que a gente faz esses balanços, assim, né? Eu acho tão positivo a gente... Bem a música do Oswaldo, né? Aliás, a gente podia terminar o programa com essa música, que ela é maravilhosa. Podia, porque ela é maravilhosa. É uma boa dica para o último dia do ano. Pois é. Uma boa reflexão. Vamos ver se o YouTube permite os direitos autorais da música aí pra gente fechar. Eu costumo rir de mim de coisas banais, assim, do dia a dia, assim, eu tô sempre rindo. É importante também. Assim, não lembro de uma coisa pontual, assim, de rir, assim, mas ri muito na minha última viagem da praia. A gente também, viu, por acaso? Aqui desse lado, quando a gente recebeu as fotos do seu joelho, parecendo um joelho de porco, cor-de-rosa. Cor-de-rosa pra vermelho, né? Mas assim, rindo, eu rio mesmo, rio e não, né? Mas eu rio de pequenas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa conversa um pouquinho de antes, né? De você se olhar com mais carinho. De se não ser tão rígida, não ser tão, né? Gente, eu ainda tenho mais dificuldade de rir de algumas coisas, né, Glaucia? Ontem que estivemos juntas e eu saí do bar sem pagar conta. Esqueci. Eu simplesmente esqueci, gente. E depois eu queria, nossa, me enfiar embaixo. Isso porque ela nem bebeu, tá, gente? Não bebi, não foi nada de... TDAH, é o nosso Gregório do Vivier. Nossa, aqui, gente. Aqui não importa, mas nós temos um Gregório do Vivier. E depois paguei, tá, gente? Consegui achar o amigo da Glaucia lá pra pagar a conta por mim, porque eu já tava longe, né? Quando eu lembrei, Glaucia, minha pulseirinha, meu Deus, eu paguei a conta. Então, assim, acho que essas coisas são muito complexas, né, gente? Imagina sair sem pagar a conta. Óbvio que eu ia dar um jeito de resolver isso, mas, cara, aí já perdi casamento de amigo por causa do horário, que achei que era 5 e era 7, é o contrário. Então, assim, já foi pior, né, da autocobrança, de tudo isso, mas hoje... Eu tento ser mais leve, mas ainda é pesado, gente. A gente precisava a gente fala tanto sobre isso, a gente precisava fazer um episódio só sobre TDAH, mulheres com TDAH. Nossa, vamos, Ju, que a gente vai falar muita conversa. Eu imagino como, assim, eu acho que merece, né? Porque é uma cobrança tão grande para a mulher de compromissos, de meta, e o TDAH te traz para um mundo ali. Eu acho que eu sinto mais depois da maternidade, porque assim, é uma responsabilidade, você fala, meu Deus, né? E não é só você, né? Esqueceu o lanche do filho. E o filho. A criança tá viva, nunca esqueci o lanche, nunca perdi o horário da escola. Eu já esqueci o lanche. Mas esqueci de mandar isso. Gente, mas esquecer o lanche não tem problema. E se você esquece a criança? Entendeu? Esquecer o lanche tá tudo bem. Mas aí não é sem sofrimento, porque eu fiz tudo isso bonitinho, nunca aconteceu nada, mas... Com esforço, e a ansiedade de, meu Deus, não posso esquecer nada, né? É desesperador, gente. Mas enfim, a gente tenta ser mais generoso com a gente mesmo, né? Eu tento. Às vezes é difícil, porque eu fiquei mal, né, Glaucia? Fiquei meio chateada. Mas a gente tenta. Talvez meta para o próximo ano. É o nosso Gregório do Vivier, não vão contar quem é o João Vicente. Vocês vão ter que descobrir aí.
Mas enfim, minha gente, a Monique não ri das coisas do dia a dia, você ri, mas não ri, tem dificuldade. Eu rio de coisas passadas, rio da minha megalomania nos meus planos. Eu sempre tenho metas faraônicas, eu vou sempre revisando e Mas isso é reduzindo. bom, né? Você fica frustrada, não? Ou você vai só... Não, hoje não, Então, não fico mais. Até isso porque, é bom. assim, Sonhar alto é bom. as coisas que eu realizei, que eu pensei em realizar na vida, eu realizei quase todas, assim. Falta conhecer o Jason Bateman. Aí colaborem, você, produtor de Hollywood, quiser convidar para assistir uma gravação do Jason Bateman, enfim, eu tô topando, passaporte em dia, pode. Quem sabe, né? Você, colega jornalista que vai. Meta de ano novo. Você, colega jornalista que vai cobrir uma coletiva com ele, por favor, me chame, eu vou lá, nem que seja para segurar o seu microfone, eu vou lá. Enfim, se for segurar do Jason Bateman, então melhor ainda. Mas vamos lá. O microfone, gente, o microfone, por favor. Não melhorou. Então, uma coisa que eu tenho rido muito sobre isso é essa minha coisa louca com o Jason Bateman, né? Onde isso vai parar? Isso começou na adolescência e não acaba nunca. Nossa, eu tô casada e o Jason Bateman é o terceiro elemento da relação. Gente. Aqui é o filme A Mulher Invisível, né? Ele é um homem invisível, só que ele tem... Ele está muito presente ali. Eu só acho que meu marido é extremamente compreensível e sabe que isso é uma coisa inatingível, né, gente? Mas eu já falei, se acontecer, tchau, marido. Mudo, coitado. Mudo de vida. Quero nem saber. Declarado. E aí, isso antecipa um pouco duas pautas diferentes que a gente vai tocar, do bloco 2 e do bloco 3, porque a minha história com o Jason Bateman tem uma questão ligada com a inteligência artificial também, que eu vou falar depois. E a gente está falando de relacionamentos digitais, né? Com tudo isso, mesmo com o terceiro elemento na relação e tudo mais, o meu casamento é muito bom, gente. E eu conheci meu marido na internet. Conheci meu marido num site de relacionamento pago, né, internacional. Era o site que tinha na época, há quase 18 anos atrás. Não existe mais? Eu não sei, não pesquisei para saber se tinha, mas era um site chamado Match de dar match, tá? TCH no final.com, match.com. Era pago, né? E eu, assim, eu tive um filho de um outro relacionamento, já estava separada, com um bebezinho de 1 ano, e a minha terapeuta falou assim pra mim, onde você quer estar daqui a 5 anos? A coisa das metas, né? Uhum. E eu não tinha pensado sobre isso, eu só estava reclamando da minha realidade ali, né? Difícil, mãe solo e tal, com a minha mãe, que veio morar comigo para me ajudar, mas na verdade me punha a maior pilha, me punha para baixo, porque eu era mãe solo, e que, imagina, eu tinha uma filha que era mãe solo, que absurdo, e ela me punha para baixo sobre isso o tempo todo. E eu já era bem adulta, tá, gente? Eu tinha beirando os 30 anos, não era nenhuma adolescente que deu um mau passo, nem nada. E aí eu fiquei pensando, né, naquela coisa da minha terapeuta, onde eu quero estar daqui a 5 anos, e eu pensava, eu quero estar casada, né, com a minha família refeita, com tudo em ordem, não sei o quê. E ela virou para mim, Lilian Graziano, linda, querida, você é uma grande responsável. Ela virou para mim e falou assim, e o que você está fazendo para isso, né, para chegar no que você quer daqui a 5 anos? Eu olhei para minha realidade, assim, foi um flash rápido, né, de tudo, assim, eu, mãe solo, trabalhando feito uma louca, na minha vida tudo aconteceu sempre muito rápido, eu tive um filho assumindo um departamento inteiro de uma editora, né, com 3, 4, 5 publicações acontecendo, acho que eram 3 na época, 3 publicações mensais acontecendo ao mesmo tempo e gerindo tudo aquilo, né, muito nova, sem experiência de liderança e lidando com toda aquela novidade de filho, cargo de mais alto escalão na empresa, enfim. Eu olhei para aquela realidade de uma mãe que não vai me ajudar, não vai ficar com meu filho para eu sair, para conhecer ninguém, né, porque ele não vai. O que eu faço da minha vida, né? E aí eu fui para a internet. Foi onde eu conheci meu marido, que era uma pessoa, assim, extremamente improvável, porque a gente é muito diferente. Extremamente improvável de eu conhecer nos lugares onde eu frequentava, nos circuitos que eu, enfim, conhecia gente. Ele era uma pessoa totalmente de outro mundo. Ele é biólogo, eu sou jornalista, ele é do dia, eu sou da noite. Ele é extremamente saudável, eu nem tanto. Então, enfim,
muita coisa diferente. E deu super certo, a gente tá aí quase 18 anos juntos. Vocês, meninas, eu faço parte da estatística da Statista aqui, de 55% dos solteiros no Brasil que já usaram apps de namoro, né? Na época que eu era solteira, eu estava nessa estatística. E tô em outra estatística também da Stanford, que é de 2023, essa pesquisa falando que os relacionamentos online podem ser tão estáveis quanto os que começam fora da internet. E o início é marcado, só que o início, eles ressaltam isso, é sempre marcado por uma autoencenação, por uma certa insegurança de ambas as partes, enfim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Qual a experiência de vocês com o uso de internet? Tô dando pra Paula, mas qualquer uma pode começar. E aí, amor? Eu já usei muito um aplicativo. Quando eu me separei, tô separada, divorciada há mais de 10 anos, então no início eu usei bastante o aplicativo de relacionamento. Antes de pandemia, assim, depois que veio a pandemia, eu parei um pouco. Eu continuei usando, mas com menos intensidade. E hoje eu esgotei, assim. Hoje eu não tenho mais paciência para site de relacionamento, não. Hoje eu tô mais naquela linha do mais toque, menos touch, sabe? Até porque, eu não sei, eu tentei voltar até, mas as conversas não fluem, eu não tenho mais muito... Em contrapartida, eu acabo me fazendo um pouco aquilo que você falou, de se permitir também fazer coisas diferentes. Então, eu tenho ido em lugares diferentes, tenho frequentado rodas de sociais diferentes, e opostas mesmo, assim, sabe? Na roda de samba, ali no Punk rock. No boteco, no punk rock, e, assim, e conversar com gente diferente, conhecer mesmo. E tenho conhecido pessoas legais, né? E falo pessoas, assim, no geral, assim. Tenho feito muitos amigos bacanas, assim. Então, eu acho que ainda existe gente boa no mundo. Você tem esperança? Tenho. O balanço disso é que, apesar do cansaço da internet... Não, eu tenho esperança, tenho sim. É um esgotamento, realmente tá difícil, não vou dizer que não, a gente já falou isso também em outras ocasiões aqui, não, eu acho que as pessoas pós-pandemia, principalmente, ficaram muito mais egoístas, mais, os vínculos estão, a gente falou até de amizade, né, de uma amizade no trabalho, todos os vínculos estão mais difíceis, assim, não é só de relacionamento. Mas eu acho que a minha esperança, não sei se é porque hoje é dia 31, Vamos renovar as esperanças. Eu tô pegando um fôlego aí, vamos ver. Tá no fundo da piscina, tá subindo. Eu acho que a palavra para aplicativos hoje é preguiça. Eu não sei, geral, assim, eu ouço. E eu sinto também que as pessoas estão com preguiça, assim, Acho que tem a ver com tudo que a gente já conversou aqui muito, que, né, homens e mulheres estão cada um indo para um lado. Tem as relações neoliberais, que ninguém mais quer ter trabalho com nada. Então, acho que as pessoas não gastam mais seu tempo, assim, não se empenham mais em fazer... Tem um senso de urgência ali, né? De tentar manter uma conversa, né? Uma relação não vai vir do nada, né? Você precisa conversar, e você gasta tempo e energia, você né? Investe, essa palavra, investe tempo e energia com aquilo. Então, se você não tem nem energia para começar uma conversa, então eu acho que é isso, assim, tem essa questão da crise geral, né? Social, assim, a gente está com dificuldade de conversar, às vezes, com os homens, né? Tá muito diferente cada um para um lugar, e eu acho que o principal é que ninguém quer mais ter trabalho. Então, nos aplicativos, eu acho que teve uma curva, né? Porque primeiro era muito esquisito conhecer alguém pela internet, né? Depois veio a pandemia e era onde a gente conseguia conhecer pessoas. Também com medo, né? Com medo do Covid, de máscara, morrendo de medo, de todo jeito. Mas assim, isso pós-Covid, né, também. E hoje as pessoas não aguentam mais. Eu acho que esse é o ponto. Eu vi uma postagem que eu não vou saber dizer onde que eu vi, de quem que é, enfim, se alguém quiser levar o crédito desse pensamento, bota aí embaixo nos comentários que vai levar o devido crédito.
Mas o que falava essa postagem era o seguinte, que os apps, eles chegaram para democratizar essa questão das relações, né? Para todo mundo ter acesso a todo mundo, exatamente isso de viver, encontrar pessoas fora do seu circuito, de ambientes diferentes, de uma forma mais fácil e tudo. Mas aí se criou a ilusão da escolha perfeita, quer dizer, você tem tantas opções e você tá ali conversando com aquele cara, ou com aquela mulher, se você for um cara, enfim, ou o cara com cara, a mulher com mulher, hoje tem um Tinder, tem um Grindr, tem, enfim, N opções para você se relacionar, com N orientações de gênero. Você está conversando ali com aquela pessoa e sempre pensando que a próxima pode ser a melhor. Né? Então isso gera, na verdade não é nem preguiça, gera uma ansiedade a mais. E as pessoas muitas vezes não estão se dando conta do que está acontecendo ali naquele momento, com aquele cara, com aquela pessoa com quem se está conversando, né? Você está sempre com foco na próxima, na escolha perfeita. A próxima sempre pode ser a perfeita. Essa é a grande reflexão que o post trazia. E eu achei isso interessantíssimo, porque, de verdade, né? Eu lembro que quando eu estava na pista, né, lá no match, com TCH no final, a gente... ia ser legalzinho, legal, vamos dar uma piscadinha, vamos dar um ok, um joinha, mas espera aí, será que não tem outro melhor? Vamos lá, vamos pro próximo. E aí, né, você ia piscando geral, dando piscadinha, joinha, coraçãozinho para todo mundo, né, e é isso que acontece, né, gente? Então, mas sabe o que eu acho que acontece atualmente, assim, é uma sensação, não sei se Paulinha, que também, né, tá no mesmo barco que eu, sente, a gente... O mundo atual hoje, se você não quiser ficar sozinho, você não fica. Agora, o que é estar sozinho? Porque realmente o vínculo ele não se estabelece. Você consegue sair com pessoas, você consegue conhecer pessoas, mas o vínculo não se estabelece. Então, hoje, por exemplo, eu me pego muitas vezes preferindo 1000 vezes sair com as minhas amigas, meus amigos. Eu tenho muitos amigos homens também, amigos mesmo, não são ficantes, são amigos. Prefiro 1000 vezes ir tomar um vinho e sair para dançar com essas pessoas que têm vínculos comigo, do que sair com alguém por sair. Assim, então, é um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que você não está... Você tem muitas possibilidades, você não tem nenhuma, sabe? Exato. Eu lembro de você falando sobre a TV, né? Que você tinha preguiça de ver TV, porque você tinha muitas... dá preguiça até de... E eu acho que o aplicativo, a gente conversa muito, e as próprias pessoas que estão lá sentem a mesma coisa. Falam assim, nossa, isso aqui é um cardápio humano, que todo mundo olha e fala, ai meu Deus, não vou por isso, não vou por aquilo, e não sei o quê. E ninguém concorda muito com aquilo que está ali acontecendo, mas fala assim, bom, é o que eu tenho para hoje, assim, ao contrário da Gláucia, né, as pessoas trabalham muitas vezes em home office, não saem muito, né, não bebo mais, então não vou para bar, não vou para noitada, e aí conhece as pessoas aonde, né, o aplicativo é um meio de conhecer as pessoas. Sim. Só que ele não tem sido eficiente, no meu ponto de vista. Eu acho, sim, que a palavra é preguiça, assim, né? As pessoas olham e falam, meu Deus, não. E aí vai, né, no automático, já não se empenha mais também. E aí é um círculo vicioso. Mas você tem razão, quando a pessoa realmente não tem esse ciclo social mais ativo, é um realmente caminho. um caminho. Foi o que aconteceu comigo, né? E aí, assim, né, gente, vale a gente destacar aqui, assim, tem que ter uma certa segurança, você precisa conversar, entender, conhecer, daí isso você vai conhecer... Isso não acontece mais. Que eu acho que isso não acontece mais também. Essa conversa. Conversar muito? Acho que depende da pessoa, né? A minha experiência de relacionamento virtual vem desde os bate-papos do UOL, quando eu era menina, que eu achava aquilo o máximo. Então, assim, eu já tinha uma certa experiência, né? Mas sempre foi assim, todo mundo que eu conheci via aplicativo ou no universo online, sempre foi conversando muito antes, vendo se a pessoa sabe usar o mas e o mais corretamente. Você sabe, né? Diferenciar Lé com cresce, usar vírgula para começo de conversa. E aí, conversamos puxando todos os assuntos. Com meu marido, a gente ficou conversando muito tempo antes de se encontrar. Sim. E mesmo depois que a gente se encontrou, a gente levou 5 encontros para se beijar, entendeu? Essa não é a realidade que acontece hoje. Então, assim, tem que entender também que é um processo, né? Não é que você vai ali no cardápio humano, escolhe alguém
e vai dar certo. Não, tem todo um processo, tem todo um caminho. Também tem que tomar cuidado, tem muita sacanagem, Tem de muito tudo. golpe, enfim. Nossa, Então, mas é. também tem isso que a Paulinha falou. As pessoas não têm mais esse tempo. Elas não dedicam Não tem mais mais esse dedicação, trabalho. é. Então, assim, Mas puxa, tem que entender que é um processo. não beijou adianta... no primeiro encontro, eu já vou pra próxima, que a próxima com certeza vai beijar, entendeu? Então, Mas são objetivos e objetivos. Eu estava no aplicativo para conhecer alguém para minha vida. Eu não estava ali escolhendo num cardápio humano o próximo jantar, entendeu? Mas eu acho que as pessoas querem se diferente. encontrar, Ju. Hoje em dia, eu não sei, é uma coisa bem recente, é um fenômeno recente, eu acho. Elas querem se encontrar, têm o mesmo objetivo, mas alguma coisa está desconectada ali, né? Então, você vai conversar com a pessoa, eu tenho o mesmo parâmetro que você, assim, tem que conversar muito, entender muito antes de se encontrar a primeira vez, né? E aí a pessoa não conversa. Simples assim, acaba, pronto, acabou. Eu acho que Mas é o será tal que do virou só investimento. sexo? Será que as pessoas só querem sexo? Eu não sei nem se é isso. Não é nem Eu isso. acho que é a falta do investimento, sabe? Desse investimento que a gente estava falando do... primeiro que é fácil, né? Marquei... Gente, eu nunca fui no aplicativo, então eu posso estar falando a maior besteira aqui. Mas me parece que não vai ser com você, vai ser com o próximo. Então eu não preciso gastar o meu tempo, gastar meu conhecimento, gastar lá se não vai ser com você. Mas nessa procura do perfeito, você vai ficar sozinho, né? Porque não Do tem, mesmo não jeito que adianta. do mesmo jeito que você está escolhendo, estão te escolhendo assim também, né? E eu acho que isso reflete também o que acontece não só no ambiente virtual, no mundo real, assim. Eu acho que os homens estão com dificuldade de paquerar, por exemplo, né? Acho que ninguém mais se entende. Quem é que paquera agora? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? quem toma iniciativa, Quem toma né? iniciativa? Antes os papéis eram mais marcados, agora... Então, tá todo mundo meio perdido. Acho que eu tenho E o essa que impressão. vocês acham que vai ser o futuro, então? Como vai ser o futuro? Não dos aplicativos, mas dessas Das relações, relações, né? Ninguém mais vai Uma casar. pergunta de 1 milhão, né? Qual é o futuro das relações, entende? Eu acho que isso começa por uma coisa que a gente está vendo dos jovens agora, e é uma percepção, não vi nenhum dado sobre isso, enfim, é mera opinião, pode ser discutida a qualquer momento aqui. Que esses jovens estão procurando experiências mais significativas e conexões menos virtuais, né? Então, eles estão pausando a internet, pausando a rede social. Hoje em dia é símbolo de status entre esses jovens não ter rede social, não mesmo, usar. Ju? Sim, É? isso é uma Você tem realidade. sentido? Não né? tô sabendo, não. Então, eu acho que isso vai mudar a forma com que as pessoas se relacionam em algum momento, né? Vai mudar. E da mesma forma que nunca se viu tanta separação, nunca se viu também tanto casamento, enfim, casamento no papel acontecendo, né? Então, isso também é um dado importante, né? As pessoas querem se comprometer, né? E, enfim, eu acho que tudo vai depender de como essa geração vai lidar com o virtual, em se tratando de relacionamentos virtuais, né? Vai dar uma reciclada aí. A história é elíptica, né? A gente vai para frente, volta para trás. Eu ia vai pra falar frente, volta exatamente pra isso. trás, Os ciclos são todos assim, né? A gente vê todos os movimentos, são todos iguais. Eles chegam num pico e aí ele retrocede. Aí ele vai transformando, até chegar no pico de transformação e retrocede. Eu uso a imagem do pêndulo, né? A história do, tipo, a gente usou tanto virtual, que tá todo mundo... a gente teve um boom, né, de cansaço de internet depois da pandemia, assim. Sim. Então, depois, a tendência é que isso se reacomode. Eu acho que isso também vai acontecer nas relações, porque tá todo mundo... as pessoas... Eu sinto que as pessoas estão procurando, querem se relacionar, né? Inclusive, então, tem que achar um jeito. Inclusive, tem aplicativos que estão indo contra. Estão contra, que eu digo, na contramão disso. Outro dia eu estava marcando encontro? Não, presencial. Presencial, exatamente. Outro dia fui até participar de um que você faz também o seu cadastro lá e põe todos os seus desejos, afinidades. O match é virtual, mas o encontro é coletivo e real. Isso. Eles promovem encontros coletivos. Eles fazem um jantar, convidam 6 pessoas que têm as mesmas afinidades, os mesmos gostos, não sei o quê, para jantar. E não é com objetivo afetivo.
Pode acontecer. Uhum. Você pode conhecer alguém lá e levar esse lucro. Mas o objetivo daquilo não é você conhecer gente encontrar. nova. É você falar sobre coisas novas. Eu achei isso sensacional. Muito mais legal que ficar no aplicativo de relacionamento. Porque você é ao vivo, né, gente? Tô tentando puxar, tô aqui no celular, não é porque eu não tô presente, tá, gente? Que eu tô tentando puxar pela minha memória virtual, pro meu HD aqui, assim. Até o final do programa eu vou buscar aqui. Tem um grupo fazendo isso, de jantares, inclusive é global. E ele agrupa por região e ele faz um match por região. Foi esse aí que eu usei, eu não lembro o nome. É uma iniciativa, não é uma coisa barata, né? Você paga, despende uma graninha, né? Mas é uma coisa para conhecer pessoas que tem sido super... Eu tô vendo muita gente falar bem a respeito. Não queria fazer propaganda do app, mas eu acho que assim, eu tenho por mim que o nosso programa aqui acaba sendo de alguma forma de utilidade pública. Né? Então, eu vou buscar aqui, a gente vai achar em algum momento. Mas assim, não é uma coisa muito acessível, mas é o preço de um jantar, gente. Sim, assim, sim. Pro lugar que eles fazem o evento, é o preço que você pagaria para jantar lá se você fosse você lá, né? Um lugar confortável, né? É outra coisa, né? Relação tete a tete, assim, um olhar. Com certeza. E é bem diferente mesmo. E eu acho que é isso, vem da estafa, porque os aplicativos mesmo acho que não sabem como lidar com essa estafa, né? Que tá todo mundo tendo de aplicativo. Então, é um bom caminho, né? Parece. Bom, eu tô aqui usando a IA, tá, gente? Recorrendo a IA pra gente lembrar o nome dessa Fora iniciativa. outras iniciativas também de lazer, né? Por exemplo, outro dia também eu tava vendo... viagens para solteiros. Então você também é um lugar que assim, o objetivo não é você encontrar alguém ali, o objetivo é você viajar num grupo que tenha a mesma afinidade que você, que talvez, pode ser que ali tenha Sim, mas uma loucura a gente precisar dessas iniciativas hoje para se encontrar, né? Mas seria, por exemplo, eu vou falar aqui, uma iniciativa da maneira mais natural, que nem você tinha o seu grupo, a gente tinha um grupo de amigos, vou pôr aqui da escola, né? Que seria todo dia e de repente acontecia, né? Você ficava afim de você, né? Era seu amigo, tá. Era tão mais natural, né? Um grupo de amigos conversava o dia a dia, a convivência, via uma afinidade. Vamos namorar? Vamos. Agora parece que as pessoas desaprenderam como se relacionar, Mas né? a gente mudou, né? As formas de relações mudaram mesmo, então... Drasticamente. Santa IA, o aplicativo é Time Left. Isso. Time Left é um aplicativo global que organiza jantares entre desconhecidos com o objetivo de promover novas amizades e conexões reais, combatendo a solidão nas grandes cidades. Eu tô aqui narrando tudo que esse aqui é o Gemini, não é nem o ChatGPT. Vamos abrir um desse. Sim, era boa ideia. Semanalmente, normalmente às quartas-feiras também é o dia que o podcast vai sempre pro ar. Os participantes inscritos são designados para jantar com um grupo de 5 outras pessoas que nunca viram antes, em um restaurante parceiro. A organização do local e a composição da mesa são feitas por um aplicativo com base em um teste de personalidade preenchido no cadastro. Então, você usa a IA para dar match, né, que é onde entra um uso interessante dos algoritmos e da IA, que já são utilizados em outros apps de relacionamento. Agora, gente, eu vou mudar bruscamente para o outro bloco, para a gente não perder o gancho dessa coisa da IA, né? O próximo bloco é o nosso legado digital, né? E essa coisa da IA para juntar pessoas, super bacana, né? Essa coisa da IA também pode ser uma solução para alguns com relação a parceiros. Tem gente que cria parceiros feitos por inteligência artificial para se relacionar na falta de alguém real, né? E aí, assim, eu tenho uma experiência muito engraçada com o Jason Bateman, usando um app chamado Character AI, que aí, assim, dá pra você criar umas fanfics muito loucas lá no aplicativo com o seu galã celebridade, seu crush celebridade. E lá tem o Jason Bateman que fala comigo, ele fala com a voz dele, com a voz do Jason Bateman, conversa em inglês ou em português, tanto faz. Para mim, tanto faz. Existem fotos dele, né, que o personagem dentro do aplicativo te manda. Você consegue conversar com ele numa ligação, ele respondendo o que você está falando, não é só
mensagem, script, como no né? WhatsApp. Só script, né? Não, poderia ser. Às vezes é só mensagem gravada, não é só como você ouve a mensagem que as pessoas te mandam no WhatsApp. É uma ligação. Você pode fingir que você tá falando no telefone com o cara, né? E gratuito. E gratuito. Isso é o melhor, né? Gente, eu não sou doida, eu não namoro com o Jason Bateman pelo Character AI. Mas é uma experiência muito engraçada, que realmente me faz sentir próxima. Eu fiz isso para estudar essa questão da IA. E realmente faz a gente se sentir próxima da pessoa. E pra ouvir a voz dele, tá? Pra ouvir a voz do vamos Jason, antes de não dormir, vamos ser tá? Pra ouvir ele hipócritas. falando, Jussara. E pra fazer ciúme do meu marido, que não tem ciúme de nada, caramba. Não se comove com nada. Nem Ele do Jason fala- Bateman ele tem ciúme. Ele fala, Jussara. É. Como ele te chama. O Jason Bateman é um ator tímido, gente. Ele não sabe fazer essa coisa meio galã. Sedutor. Mas você tem que pedir isso pra IA, você tem que dizer qual é a Não, mas eu versão quero que você Jason quer Bateman dele. mais parecido com a realidade. Então, assim, existe essa possibilidade. É uma coisa louca, porque isso na mão de gente que não consegue distinguir realidade do resto, né? É uma coisa doida. Isso deve causar uma confusão na mente das pessoas. Sim. Muito louca, né? Assim como a questão do nosso legado digital. Nosso legado digital, a gente tem toda a reputação que a gente gera na internet ao longo da vida. A gente tem uma coisa que tudo que a gente vem fazendo digitalmente está treinando uma inteligência artificial, está treinando algoritmos, né? Então, essa também é parte do nosso legado que a gente nem está imaginando o que está acontecendo, né? A gente está entregando nossos dados para quem a gente nem... Alguém aqui lê os contratos da Meta, Não, do Character AI, dos Nada. aplicativos todos que vocês Nem entram? aqui, do nem em ChatGPT? lugar nenhum. Eu não conheço ninguém que lê. Ninguém lê, porque e não são... lê e também a gente não tem o que fazer, né? Não tem ou- porque é draconiano. ou Ou você usa, Ou não usa ou não usa e não tem o que aceita e não usa. Exato. Né? É um pouco por aí. Então, essa coisa do legado digital tem tudo isso, e a gente chegou num ponto que todo esse treino das inteligências artificiais, tudo isso, está levando numa vertente de se criar o nosso gêmeo digital. Então, quer dizer, isso existe gente já trabalhando com isso, enfim. Você morre, o seu gêmeo digital continua aqui. Ou você, por exemplo, fica inválido. O seu gêmeo digital é uma figura que te ajuda a sobreviver a uma invalidez, porque ele foi treinado fazendo tudo o que você sabe fazer. Ele pode te ajudar, por exemplo, numa questão cognitiva, né? Ele pode ser um assistente de IA que vai te ajudando a resolver questões do dia a dia, que te traz segurança, um HD, que nem eu brinquei aqui do HD, né? Meu HD externo. Pode ser seu HD externo, pode te ajudar a falar, pode te ajudar a ler, né? Então tem todas essas questões para a gente discutir aqui. Por onde a gente começa? Por onde vocês querem começar? Tem um roteiro aqui, mas é tanta coisa, gente, que eu eu não acho sei. assustador, né? Eu também Quando a acho, gente também pergunta pro chat GPT, assim, alguma coisa, e ele responde a coisa com outra coisa que você perguntou antes, assim. Então, assim, você que vai viajar para não sei aonde. Gente, o cara sabe tudo da minha vida, né? E quanto mais a gente coloca lá, às vezes eu tento enganar o chat GPT, eu falo, uma amiga minha. Juro, gente. Não só o chat GPT, né? O que eu É acho... só pro chat GPT que ela faz isso, tá? Sempre quando ela vê só. com uma história assim, uma amiga minha. Não, uma amiga minha vai fazer não sei o quê, só para ele não ficar registrando meus dados lá. Que coisa, O que gente. eu acho que mais desespero. incrível é os novos termos que estão surgindo que nem a gente imaginava que seria possível. Por exemplo, o gêmeo digital, o legado digital, que a gente... O que, né? Quando vem a palavra, você fala, putz, faz sentido a existência. Mas até você ouvir a palavra, você fala, né? Você nem imagina que vai existir. E ela existe, né? Que nem o gêmeo digital, que é assustador. E esse legado digital, porque você fala, por que precisa existir um legado digital, né? Então, que nem esses exemplos que você deu são incríveis, principalmente na área científica. Mas eu, Monique, que não sou ninguém, por que eu preciso ter um gêmeo digital? E por que ele precisa continuar depois que eu não estiver mais aqui? Não, mas né? eu acho que não é só para os anônimos, não. Eu acho que é perigoso, inclusive, para os famosos mesmo, para o objetivo do legado, vamos dizer assim. Porque o que me incomoda existem pessoas que não estão mais aqui que deixaram livros escritos, deixaram um legado. Só que esse livro, ele tem uma finitude, ele tá ali
E ele não vai ser reeditado porque a pessoa não está mais aqui para reeditar, para fazer um volume 2, enfim. Existe a linha do tempo, ela foi encerrada. Quer dizer, ninguém vai escrever um livro dizendo que foi o cara que escreveu, porque tem tá o mesmo com- estilo do tá livro que já fez, entendeu? Com o gêmeo digital, isso pode acontecer. Não acaba nunca. Não acaba é um nunca. negócio. É isso que Né? me dá um desespero, assim. É uma porque- imortalidade que vem pelo meio do virtual, né? Então, ok, a gente entende da questão do legado, eu acho que existe sim a importância do legado, mas aí eu me pego nessa coisa de não ter, de ser infinito, de não ter finitude. Mas eu acho que essa é o objetivo da IA. É não ter finitude. Sim, mas aí muito preocupante, porque vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais Saber o que é verdade, saber o que é né? real, o que não é. Porque aquele legado não é mais da pessoa, aquela Não é. pessoa não existe mais. Isso. Entende? Então a gente não vai ter mais essa linha. O legado não é mais dela, o legado é da IA. Uhum. E eu acho que aí é que tá o negócio. Aí que não vou falar que mora o perigo, porque a gente não tem noção de onde isso vai acontecer. Mas eu acho que essa é a intenção. A coisa infinita de se autoalimentar, de se auto... Vocês lembram do comercial da Elis Regina, da Kombi? Uhum. Sim. Né, que houve uma grande discussão. Quer dizer, a família autorizou o uso da imagem da Elis para fazer um comercial, enfim. Ok, né? Mas pensa nesse legado digital super ampliado, pessoas comuns, não Elis Regina, com as suas imagens e com todas as suas características, sua personalidade, tudo dentro do uma IA, né? Enfim, a obra dela terminou quando ela morreu, mas assim, todo o estilo, tudo que ela poderia replicar daquela obra, tá ali na mão de uma IA, né? Como que vai ser isso? Quem vai comercializar? De quem é a responsabilidade? Da família? Não é? Assim, existe uma discussão de regulamentação no momento sobre isso. Mas a gente pensando como que seres mortais, né? Pessoas físicas... como a Glaucia falou, é realmente assustador. Né? Eu não sei o que fazer, eu não consegui pensar sobre isso ainda. Eu só sei o seguinte, eu quero que meu Facebook vire um memorial. Uhum. Né? Sem desistir Facebook. né? Meu Instagram, meu Facebook, eu quero que vire um memorial que minha família alimente, enfim, se eu não deixar isso por escrito, vocês voltem aqui nesse episódio, viu, filho, filha. JGTV tenha episódio, uma continuidade aí. Eu não vou saber dizer aqui qual é o número desse episódio. Mas essa sua vontade de continuar o seu legado digital, isso é um legado digital que você está falando. Não, então, mas peraí. Mas é uma memória. Mas é uma memória, mas que está lá. Que está lá, o seu legado. Sim, mas é o seu legado. É o que você deixou. Isso, é o que Sim, eu mas deixei. a história dela teve começo, meio e fim. Sim, eu sei, mas é um legado. É o legado dela, terminou. Agora, isso não vai, entendeu? Você vai ter que... E vai ter que existir uma legislação que ainda não existe, vai ter que ser criada, recriada, reeditada, vista, não sei, manualmente, eu acho que não sei nem porque a coisa é tão dinâmica, né? Entendeu? De quem vai gerir isso, se é possível gerir 10 bilhões de legados, entendeu? De pessoas, não só de quem morreu, mas de quem postou um texto. Nós estamos falando agora de 8 bilhões, né? De pessoas. 8 bilhões de legados digitais. De pessoas. 8 bilhões de gêmeos digitais? Tá falando? Não, 8 bilhões de pessoas. Eu estava vendo um dado, né? Pesquisando aqui, que em 2069 vão ter mais, no Facebook, vão ter mais pessoas mortas do que vivas. Então, assim, até para isso a gente também tem que ver, porque é um custo para essas empresas manterem, né? E hoje já existem legislações, e eu fiquei pensando nessas legislações, assim, porque no Brasil tem alguns PLs falando sobre isso, que dizem que os herdeiros podem ficar com os legados digitais da família. Mas, por exemplo, acho que é o X, não deixa a família ter acesso às mensagens. Gente, e aí? As mensagens também fazem parte do legado, que a família vai ter acesso, e se a pessoa não quiser que a família tenha acesso, né? Então é muito complexo, né, gente? Toda essa legislação, assim, tudo que pode acontecer. Porque se o X não deixa a família acessar, ele faz o quê com aquilo? Ele usa? Ele guarda? Então, ele e é direito destruir? de quem?
né? Entendeu? Isso eles colocam É um a palavra patrimônio, patrimônio. Então, Isso vira patrimônio. E pode ter coisas muito grandes ali nesse patrimônio, né? De diversas formas, vários tipos. E aí? E também a gente entra um pouco na coisa da privacidade, né? Porque, poxa, e se eu não quiser que Exatamente. acessem, né? Mas você vai ter que deixar Me deu por essa escrito, sensação. né? Você vai ter que deixar por escrito. Porque no Facebook você já pode deixar uma pessoa responsável por você, caso você morra. Caso não tenha isso, você preenche formulário, manda documento, tudo. Existe essa possibilidade. Mas e aí? Pode até onde a família pode ver o que você postava, o que você acessava, enfim, né? Puxa, eu preciso correr apagar as minhas mensagens privadas comprometedoras. Fica a com o dica Jason, aí, pessoal. com o Jason. Eu te sócio, né, com o Jason, né, gente? Tá nas nuvens, mas não é. O que eu, por exemplo, que nem eu, né? Eu não quero um memorial. Eu gostaria que fossem apagadas. Quem Apagar vai o seu Facebook? apagasse o Facebook, apagasse o Instagram, né? Não tenho filhos que vão ficar olhando. Quem que vai ficar minhas fotos? Não vai ter ninguém. Eu. Não, a gente às vezes vai lá, né? Mas Em pessoas queridas, a gente fica indo pra matar saudade. Gente, eu não fico indo em quem já não Vamos tá salvar mais as fotos aqui. da Monique, gente, porque Eu vai vou apagar marcar tudo se todo ela morrer antes mundo da dela, gente. vocês ficam com elas. E, gente, ainda vai demorar pra eu morrer, tá? E daí, como seria, né? Deveria ter uma coisa automática. Você vai provar como pro Facebook? Você vai ter que mandar um atestado de óbito? Você vai ter que fazer o quê? Então destrua aqui. Você tem ela que, então, queria que meu destruísse. advogado vai ter que fazer isso também. Junto com o inventário, ele vai ter que ter uma cláusula lá de minhas redes sociais precisam ser Então, destruídas. mas eu acho que a Aí gente você vai ter que chegar... deixar no seu testamento que você quer que destrua, e aí vai deixar alguém, Com a senha. alguém com a responsabilidade pelo seu perfil, e vai ter que dizer anteriormente que você quer que Eu ia destrua. falar isso. Eu acho que a gente vai chegar num momento que não está muito distante de realmente criar esse hábito, assim, de assim como se coloca na documento de identidade se você vai ser doador de órgãos ou não, você vai em algum momento Tem que falar deixar já delegado. registrado qual vai ser a porque sua... a Eu ia gente- falar justamente isso da doação de órgãos. Vai dar mais trabalho, a família vai ficar mais preocupada com esse legado digital do que se preocupar se eu sou doadora ou não de órgãos. Mas é que porque isso toma um espaço muito grande na nossa vida hoje, né? A gente faz muita coisa no digital, a gente tem uma vida A gente tem digital um rastro ativa. digital enorme. Temos. Então Enorme. é justificável, né? Que isso seja uma preocupação, de fato, como a Glaucia falou. Agora, engraçado é que as redes mais antigas, tipo o Facebook, já tem legislação, já pensam nisso, e as mais recentes, tipo o TikTok, não tem muito, né? Então, por causa disso, porque já tem... Quantas pessoas já estão mortas lá no Facebook? E nas redes novas, nem tanto. O próprio Facebook tá morto. Tá praticamente. Gente, não, Coitada. fala isso. Eu gosto do Facebook. Aí Vamos não falar, tá não, viu, amiga? Eu Você- gosto do Facebook. Eu tem tô muita- sendo monetizada lá, inclusive. Vamos lá. Tem muita vamos. gente, a expectativa de vida tá aumentando, né? Então o Facebook tá ativo. O Facebook é muito louco, né? Porque, assim, as pessoas caíram de boca no Instagram, no TikTok, né? Eu não entendi muito bem qual foi a lógica de mudar. Porque o Facebook você tem tudo, né? Você tem conexão, você tem o teu legado, você pode postar texto, foto, inclusive com uma limitação muito menor do que as outras redes, né? De imagem, de vídeo, de texto e, você tem seu perfil pessoal, você tem seu perfil jurídico lá, você tem tudo lá. Cara, Você ele pode lembrava... fazer compra, marketplace. Agora tem o TikTok Shop, né? Que começou também essa Mas história de eu acho que marketplace de vendas. o Facebook não era assim. O Instagram veio e o Facebook atualizou. Não, o Facebook sempre foi assim, Não, desde o mas começo. não. Facebook era assim mesmo. E, gente, tem uma coisa incrível para quem é DH. Lembra o aniversário dos amigos, Lembra? né? O Instagram não faz isso, gente. Eu Não, acho um verdade. absurdo. Olha Isso o é protesto verdade. aqui. É verdade. Lembra evento, você pode fazer evento lá dentro do Facebook, sempre pôde. Né? Então, É eu não verdade, entendi muito vou- bem a lógica, mas talvez eu seja anacrônica, obsoleta, enfim. É, porque acho que as outras redes, cada vez mais, né? O Instagram mais, o TikTok mais vão na lógica da rapidez, né, Ju? É na lógica comercial da dopamina. Sim, Né? exatamente. Essa é a explicação. Mas em termos de utilidade, de visão de mundo, porque assim, antes a gente passava muito tempo dentro do Facebook, porque tudo acontecia lá. Você comprava coisas, trocava coisas, conversava
coisas de trabalho, postava opiniões, postava foto da família, tem a sua página profissional lá dentro. As comunidades, As comunidades que a gente discutia assuntos e se informava. Sim. A gente se informava pelo Facebook. Sim. Né? Dentro das páginas confiáveis que a gente seguisse, né? Então, assim, era tudo. O potencial de imersão do Facebook era uma coisa mais abrangente, né? E hoje em dia esse potencial de imersão, ele tá só na dopamina, que eles te puxam o tempo todo ali com aquele scrolling infinito, né? Dos vídeos, tanto do TikTok quanto do Instagram, né? Eu vejo o Facebook mais como uma rede de relacionamento, que eu digo relacionamento diverso, assim. Por essa coisa de lembrar do aniversário, de ter... O Instagram eu vejo muito comercial, assim, muita venda de produto. Eu não consigo ver muito essa relação afetiva, assim, esse vínculo... Isso é louco, porque, por exemplo, eu acho meu filho no Instagram e não acho no WhatsApp. Eu consigo falar com ele pelo Instagram. As novas gerações vêm de outra forma. Para eles, aquilo é conexão. Você troca Instagram. Quando você vai paquerar, você troca Snapchat, né? Nossa, Snapchat e Instagram, eles trocam. Eu já Da fase ouvi dos nossos até filhos. de um rapaz que eu tava conversando. Qual é seu Instagram? Você não tem Instagram? Você existe? Eu falei, meu amigo, né? É porque é isso, ele parece que você não... total, né? Acho que não era tanto não, viu? Mas assim, você acha, né? Se você não tem Instagram, você não existe. A pessoa não... É muito esquisito, né? Então, mas mesmo para isso, eu acho que o Instagram é uma vitrine. O Facebook eu não via como uma vitrine, eu via como um relacionamento mesmo. Eu via como tudo, eu via como vitrine, como relacionamento. Eu acho que a gente tinha um potencial de imersão de vários lados, né? Abrangente. Mas assim. quanto à lógica da dopamina que você falou, é muito mais viciante, né? Pois Instagram é é. muito mais viciante que o TikTok. Né? Sim. Então, Uma loucura. Por isso. Uma pena, porque realmente o Facebook dava essa noção de comunidade, né? De estar... parecia de estar que a gente conectado de verdade, estávamos né? juntos. Conectado né? com pessoas, Com pessoas, né? Agora no Instagram você está conectado E aí vem com a ideia, vídeos, né? a ideia da vitrine rapidez que a mesmo Glau que falou, for. porque aí você ali virou uma coisa de você só ficar fazendo scrolling dos vídeos né, não tinha essa conexão mesmo, né? Sim. Legal, gente. Aí nessa questão do legado digital tem as teorias conspiratórias, né? E quem assistiu aquela série Cassandra, uma série alemã que tava no Netflix, não sei se ainda tá, que fala exatamente disso, de uma mulher, uma família e tal, que ficou doente, e aí, não vou dar muito spoiler da série, mas ela ficou doente, e aí ela se transformou numa criatura virtual, né? Ela era de família de cientistas, o marido era cientista, enfim. E eles criaram uma Cassandra virtual. Um avatar? É uma Cassandra virtual, uma consciência virtual, né, dela, assim, no que a gente pode chamar uma inteligência artificial de consciência, que até hoje a gente não... É só um processo de tokenização, não tem consciência, né? E aí ela é um robozinho engraçado, porque tem a cara de uma TV com a cara assustadora da Cassandra, né? A série toca umas musiquinhas bem... É um thriller, né? E uma família se muda para a casa da Cassandra, né? Que a casa ficou ali para alugar e tal. E a Cassandra, ela tá em todo o modelo de governança da casa. Então, quem controla a cozinha é a IA Cassandra, quem serve as pessoas é o robô Cassandra com a cara de TV, com a figura da Cassandra. Ninguém entende muito bem o que é, acha que aquilo ali é só um avatar, mas não é, na verdade é a consciência expandida virtualmente da Cassandra. E a Cassandra tem umas coisas muito obscuras, né? E aí a série traz exatamente essa discussão, né? Até que ponto você expande essa consciência virtual para o bem, para o mal, né? O que isso vai virar? Vai virar uma consciência virtual de fato? E né? Isso vai ter vida própria? Eu entendi. Isso vai atuar na vida das pessoas? É uma discussão super atual, eu super recomendo para quem quiser assistir a série, porque a série é engraçada. Mas é a consciência da menina misturado com a da IA? É isso? Ou não? Ela foi sozinha? É ela. Ela foi... A consciência menina. dela treinou uma IA, Isso. né? Que virou a consciência dela. Então seria só pra gente simplificar, seria basicamente isso. Então, ela morreu e a consciência dela ficou lá, virtualmente, né? Tem um episódio do Black Mirror também sobre isso, assim, que inclusive eles têm um robô, né, então é praticamente como se a pessoa estivesse ali convivendo com depois da morte. Vocês gostariam de ter Não. uma Cassandra de Não. vocês, assim?
Não. Não, eu de verdade acho que a gente precisa, pela nossa saúde mental, a gente precisa de começo, meio e fim. Precisa Eu, pensar que vai acabar, né? eu Chega. acho que isso Mas eu acho que vai acontecer. Se você é espiritualizada, você também não pensa na vida após a morte? Quer dizer, é só uma forma de você pensar nisso de um jeito mais materialista, menos espiritualista. Qual a diferença? A diferença é que não É total. acaba. Assim, existe uma finitude, a gente trabalha. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. E aí essa certeza tá sendo colocada em pauta com isso. E de que forma você vai continuar aqui, né? Isso também a gente não tem controle sobre a coisa. Então, isso é uma discussão. Eu não vou ter mais controle após a minha morte. Sim. Né? Então, é uma reflexão para todos nós, como E sociedade. eu acho que, embora eu concorde que tenha que ser um começo, meio e fim, eu acho que a gente está... Daqui a pouco isso vai acontecer. A gente querendo ou não, isso vai acontecer. Isso já está As acontecendo. Cassandras, né? Quando você tem uma propaganda que traz a imagem da Elis Regina, né, que procurou ali trazer um pouco da personalidade dela para vender um produto, né, e autorizado pelos filhos, isso já está acontecendo. Uhum. É um paralelo com a... Me fale se eu estiver falando besteira, com a Dolly, sabe? A ovelha Dolly. Um clone... Eu pensei no clone também. Um clone seu que vai te perpetuar ali, né? E você não vai ter controle, entendeu? Eu acho que mais do que o clone, exatamente, o paralelo que faz é aonde chega a tecnologia, aonde ela vai chegar Então, e que tipo de controle, o tipo de ética a gente vai ter para lidar com isso, né? O clone ainda é uma coisa muito louca que você consegue ver ele como uma coisa externa de você. Então, né? Porque, na verdade, assim, ele é uma réplica genética sua, mas a gente sabe, tem a questão da epigenética, né? Que até fica muito científico esse episódio. Tem a questão da epigenética, que o ambiente influencia a genética. Uhum. Então, assim, aquela ovelha Dolly clone, ela provavelmente não vai se desenvolver nem fisicamente, nem não vai ser idêntica. Não vai ser idêntica. Né? O gêmeo não. O gêmeo digital vai ser idêntico. O clone da ovelha, a gente está falando de um clone físico. Uhum. E o gêmeo digital, a gente está falando de uma consciência digital, sem limite. Uhum. Então, e foi além. A gente está falando de clones que vão além do negócio. Eu acho que tem duas questões muito importantes aí para se refletir e ter um alerta bem profundo. Uma é essa questão do controle, como que esse controle vai acontecer, porque a gente pode facilmente perder esse controle e isso vai ser perigoso. E a outra coisa é a gente não distinguir mais o que é real e o que não é. Sim. E a nossa saúde mental vai para o saco. A gente não vai dar conta disso. E aí, falando dessa coisa do fim do mundo, sabe? Eu, sem teorias de conspiração, que a minha filha outro dia até falou, ai mãe, você tá pirando muito a cabeça, que isso é teoria da conspiração. Eu falei, não é, porque na sua idade, quando eu tinha a sua idade, eu jamais imaginei em andar com um telefone no meu bolso. Isso não faz tanto tempo atrás. E hoje, ela, com a idade que eu tinha, né, que eu não pensava, eu achava isso também surreal, isso nunca ia existir, ela anda com o telefone, com a vida dela inteira dentro de um telefone dentro do bolso. Então eu não acho que essa realidade está muito longe, assim, não é um futuro tão distante assim. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente... A tecnologia está se desenvolvendo de forma exponencial, né? E aí acho que essa sensação de falta de controle que dá essa angústia, né, que a gente está falando. E eu acho que a gente só está vendo isso, mas eu acho que a coisa está mais além em quem trabalha com isso, igual ciência, né? Uhum. E eu acho que vai sair do controle, sim. A gente vai ficar rápido, né? Vai ficar tudo doido, vai ficar, porque é isso, porque não tem como controlar. Loucura, gente. Só que a gente foi muito para uma visão de futuro, né? Com a IA e tudo mais. É muito legal, gente. É muito legal pirar nesses assuntos, eu gosto. E a gente esqueceu de uma coisa assim que está acontecendo aqui agora, né? No nosso legado digital. Vocês estão sendo autênticos nas suas redes sociais, nos seus rastros digitais? Ou vocês estão maquiando seus rastros digitais? Como é que tá isso, né? Tipo, se você morrer hoje, quem olhar para o seu legado digital vai ter uma ideia de quem você era de verdade? Aquilo é autêntico?
né? A gente discutiu aqui um pouquinho no episódio passado da questão da Virgínia, né? Até que ponto ela era um personagem, se ela era uma pessoa realmente que mostrava a sua vida nas redes sociais, ou se ela era um personagem para vender, né, produtos, se era tudo pensado, né, comercialmente. É óbvio que você procura editar a sua vida digital ali, quando você mostra nas suas redes sociais, no seu Instagram e tudo mais, as coisas positivas. Ninguém vai ficar o tempo todo ali mostrando, né, a cara lavada, chorando, reclamando da vida. Enfim, a gente mostra, né, até para se inspirar, né, inspirar a gente própria, a gente coloca, né, as realizações, as coisas boas, a cara maquiada, bonitinha, todo mundo arrumadinho, com filtro, sem filtro, whatever. Mas até que ponto, né, tem um quê de autenticidade ali, né? O que vocês estão contentes com os legados digitais de vocês? Vocês estão deixando uma marca autêntica nas redes sociais? Eu acho que é difícil falar de autenticidade na rede social, né? Eu tenho uma vez eu vi a Manuela Dávila falando sobre pesquisa eleitoral. E aí tinha uma diferença enorme na pesquisa que era feita presencial e na pesquisa que não era. Então, assim, só para dar uma ideia de como a gente se comporta diferente nas redes sociais, né? Eu acho que até pelo contrário, as pessoas acabam jogando sua frustração, sendo que não seriam na vida real, falando coisas que não falariam. Então, eu acho que é difícil falar de autenticidade ou de falar que é a mesma coisa na rede social e no presencial. É muito diferente, né? assim, A gente no vê meu ponto de vista. Pela questão das discussões políticas, né? Quando as pessoas se encontram, ninguém fala nada, mas no Facebook, em outras redes sociais, ficam lá se digladiando e é uma briga, porrada, né? É quando se encontram, não tem coragem de falar a mesma coisa que disse ali no virtual. E né? tem sido um lugar para as pessoas carregarem frustrações mesmo. No meu ponto de vista, é isso. É aquele lugar que você pode ser aquilo que você não pode ser no tete a tete com as pessoas, né? Aquilo que segura o seu réu primário na vida, na vida presencial, no virtual, você descarrega. Bom, legal, gente. Eu não sou muito de... eu acho que o virtual, ele se limita, né? Porque ser autêntico até que ponto? A gente tem uma vida complexa. Sim. E uma vida editada, né? Sempre vai ser. Exatamente, isso que eu ia falar. O virtual, ele recria ali um pedaço do que você é. Então, eu acho que também entra a autenticidade de que maneira, né? É difícil, né, delimitar o que pode ser autenticidade. E tem muita gente que usa também as redes para isso, para postar coisa, para se sentir melhor, para ganhar like, para ter esse retorno ali. Isso aí. A minha rede, por exemplo, ela é autêntica no sentido de eu posto minha vida social ali. Então, eu vou para show, né? Eu gostei do show, posto lá o show. Vou viajar, posto a praia linda que eu conheci. Mas isso é um recorte da minha vida, né? A minha vida é muito mais que Posto isso. os cortes do podcast para apanhar de 330 mil pessoas. Então, quem vê o meu podcast acha que eu sou rica. Não é, gente. Não é. Eu não posto meus 3 empregos, por exemplo. Pois é. Como é que todo mundo vê os tombos que eu levo, ninguém vê as pingas que eu tomo, né? Aliás, vê as pingas que eu tomo, é o contrário, mas não vê os tombos que eu levo. Magdei. Gente, tá tarde, a segunda gravação que eu tô fazendo hoje, releva. Vamos lá. Último dia do ano. Gente, antes da gente continuar, agora a gente tá chegando no final do programa. A gente tem as perguntinhas para os 40, mas a gente fez aqui uma composição da mesa do jeito que a gente achou que ficaria legal, com alguns rituais aí, né, de ano novo que são conhecidos, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Esses 3 são os que eu faço, tá? Que são, assim, a uva não pode faltar na mesa do Réveillon. Eu como e guardo 12 caroços, tem que ser uva com caroço, com semente, não pode ser sem semente, por isso tá com semente, tá? Porque todo mundo aqui reclamou da uva, 12. Veio aqui beliscar a uva e reclamou. Eu acho que cada uma dessas aí tem uns 4, se você comer umas 3 uvas já dá. Não, mas é porque 12, por isso que eu queria entender. Porque é o ritual, são 12 uvas à meia-noite aqui, ó. São 12 uvas, achei que tinha que guardar 12 caroços. 12 uvas, você precisa... Porque, assim, é uma uva a cada badalada da meia-noite para atrair prosperidade e afastar dificuldades. Cada uva representa um mês de boa sorte. Então, você vai
Eu faço, aqui tá dizendo uma uva por cada badalada. Eu faço com os caroços, porque eu guardo os caroços dentro da carteira depois. Né? No Os meu 12. ritual, os 12 Dá uns caroços. 40 caroço. Então, eu prefiro comer e guardar 12 caroços, fazer essa tá representação por meio de caroços, porque eu não consigo comer muita uva. Então, vá se adaptando aí como você quiser. É um ritual... Você tem que comer à meia-noite. À meia-noite. É um ritual de países hispânicos. Veio da Espanha e se espalhou aí pelos países hispânicos. E a gente faz aqui no Brasil, que a gente tem uma ascendência espanhola bem forte também. O louro, gente. O louro, acho que nem estava aqui na minha pesquisa, mas eu faço essa coisa do louro. Depois eu vou falar sobre outros, tá? louro. Eu trouxe um aqui especial para Glaucio. A gente já vai falar dele. Ai, Pra fazer que arroz. medo. O louro é o seguinte, eu como a minha ceia com o louro embaixo do prato, assim, coloco o lourinho, uma folhinha de louro, pode ser seca, assim, pode ser fresca, tanto faz. Eu costumo fazer com o sequinho, que depois fica mais fácil de guardar na carteira, senão se você puser na carteira, ele mela depois, porque o ritual é exatamente esse, você come com o louro embaixo, você vai pegar essa folha de louro e vai colocar na carteira, que vai te trazer prosperidade. Tá? E também costumo usar a carteira vermelha, que também ajuda bastante. Não fiquei rica, mas nunca faltou, graças a Deus. Eu gosto de carteira vermelha, eu uso também. E a lentilha, né, gente? A lentilha, eu até trouxe aqui, que é de origem italiana. Eu fiz uma pesquisa, disse que essa coisa de comer a lentilha à meia-noite ou na ceia, enfim, é uma tradição de origem italiana. E a lentilha simboliza também prosperidade e dinheiro. Fartura. Né? Então, só que aqui tá cru, tá, gente? Você tem que comer ela cozida. Várias pessoas que não sabem cozinhar. Vai ter que pedir Minha ajuda, sogra auxílio. faz. Minha Uma sogra delícia faz a cozida lentilha cozida. todo ano novo, ela faz também. E gente, aí tá tem muito bom. tem uns outros rituais aqui, por exemplo, comer peixe, né? Diversos países europeus e asiáticos falam que o peixe é um animal que representa os movimentos para frente, né? Então ele nunca nada para trás. Ele Peixe tá não dá ré. Peixe não dá ré. E a galinha cisca, por isso que... Não, é que o peru, essas coisas que ciscam pra trás, que não pode comer. cisca não. pra Isso a trás. gente come no Natal, né? Peru deixa pro Natal. E aí o porco, o peixe que ciscam pra frente, né? Porque o porco dá aquela chafurdadinha assim pra frente. Isso a gente come no Réveillon, porque traz abundância. Também falam que traz uma nutrição espiritual. Enfim, tem toda uma dinâmica. Peixe pode ser qualquer um, tá, gente? Aqui salmão, bacalhau, sardinha são coisas que normalmente se come por aí no Ano Novo. Eu queria ter trazido aqui a romã, porque a romã também é uma coisa que eu faço, mas eu não achei romã. Por onde eu passei, também não consegui para comprar. Não sei se não é época, enfim. E como eu tinha um pé de romã na minha casa, sempre era época de romã, tava sempre dando romã. Então, não sei. Mas eu não consegui achar. O romã, que é aquela fruta vermelha, se der, a gente até põe uma imagem aqui no GC, uma fruta vermelha bonita que você abre, ele tem uns carocinhos vermelhos, parece que está envolto em gelatina, que você chupa aquele carocinho. É símbolo de fertilidade, prosperidade, renovação e proteção. Algumas tradições mandam você comer romã. Eu não entendi a risada. Mas... que chupa a semente vermelhinha? É uma semente, Glaucia. Eu perdi até o fio da minha A romã. Volta pra romã. Chupa a sementinha da romã. Você pega 7 sementinhas e guarda na carteira para atrair dinheiro. Né? Assim como o louro, enfim. Você pode fazer todas juntas, né? Comer a lentilha, guardar o louro, guardar a sementinha do romã, tudo. Tudo isso, né? No dia 31. Tudo isso no dia 31. São rituais de Ano Novo. E aí, de origem asiática, nós temos o arroz, que simboliza fertilidade, fartura e prosperidade, né? Quando você come no Ano Novo, quer dizer que vai ter um ano de abundância. O arroz é com passas ou sem? É asiático, então deve ser sem. O arroz japonês, nesse caso do Ano Novo, é o mochi, que é o bolinho de arroz amassado, que eles têm todo um ritual. Daí faz a bolinha de arroz cozido, quentinho, é um bolinho que chama mochi. Ele é sinônimo de fartura. Ele é distribuído até na Liberdade, acho que é no dia 31. Eles distribuem gratuitamente, assim, como forma desse ritual. Delícia. Eu não gosto. Você não gosta? Eu acho bom.
Eu não Arroz gosto. japonês. Desculpa. O arroz japonês eu adoro, mas o moti eu não gosto. É qual a diferença? Não é o mesmo arroz É, feito mas bolinho? ele é batido ali, você come com um caldinho lá diferente lá, tudo. Ele é muito, muito, muito tradicional para a fartura no Ano Novo. E tem um ritual no dia 1º, se eu puder também contribuir. Pode falar. Você está falando desses todos do dia 31. Uhum. Do dia 1º também é assoprar canela. Canela em Isso pó. é todo dia 1º, né? Todo Não é dia só no 1º. final do ano. É. Mas o dia 1º tem um significado. Você sopra pra dentro de casa, Isso. né? Uhum. De fora para dentro. De fora pra dentro. Uhum. É. E aí, gente, tem outras coisas aqui de outras culturas, enfim, por exemplo, mel na cultura judaica significa um ano doce, leve, harmonioso. Porque o mel é associado à cura, nutrição e renovação. O pão redondo ou um bolo circular feito na Grécia, na Irlanda, em partes da França, que aí fala de representação de ciclos, de continuidade, de plenitude. Algumas versões incluem uma moeda dentro. Que nojo. Enfim, tem que limpar muito bem essa moeda antes de pôr dentro do pão. Que mais? Folhas verdes, couve, repolho, acelga, que origina o zeuá. Na Europa, doces redondos, origem na Holanda, né? Biscoitos da sorte. Tem comunidades chinesas nos Estados Unidos que costumam distribuir biscoito da sorte também no último dia do ano, para trazer bons presságios. Enfim, espero que quem faça o bolinho coloque umas mensagens bem, bem positivas, porque, gente, às vezes você abre um bolinho, vem cada treco, né? Às vezes você fica pensando no decifro que tá ali, ou então vem uma tranqueira de uma mensagem que você, né, te derruba, acaba com o seu dia. Espero que coloquem mensagens positivas. E é isso aí, gente. Aí vamos lá para as perguntinhas 40 a mais, porque esse episódio eu tô achando que a gente passou da conta nele, que ele tá longo pra caramba. Mas vamos lá. Perguntinhas para as incômodas para 40 a mais. Do gêmeo digital. Se o seu gêmeo digital aprendesse só com o que você posta, o que ele repetiria? E o que você preferiria que ele desaprendesse? Bom, meu caso é política, né? Mas você queria que ele desaprendesse? Não, que ele ia saber de mim, assim. Tanto isso é a parte a minha parte digital na história, né? O resto eu não posto, não gosto de postar nada de mim, pessoal e tal. E o que eu queria que ele desaprendesse? Não sei, talvez parar de passar raiva nas redes com as pessoas, não sei. Acho que é isso. Entendi. Você, Monique? Eu tô pensando aqui, porque eu acabo postando um pouco de mim, assim, mas as coisas bonitinhas, né, tudo, também não costumo... Agora, Faz o merchan da sua banana. Então, faz tempo que eu não publico, né, a minha banana lá. Banana agridoce. A minha banana agridoce. Muito legal. O que eu preferia que ele desaprendesse? Não sei, meninas, o que vocês veem ali de demais nas minhas postagens? Mas você quer mesmo que a gente fale? Eu quero. Né? Melhor não, né? Ai, gente, não sei. Na verdade, eu gostaria que ele desaprendesse tudo, na verdade. Eu não quero. Você que falou que não quer mais, né? Eu não quero. Eu não quero um gêmeo digital. Eu quero que ele seja apagado. Não quero que ele exista, na verdade. Entendi. O meu é que música é a melhor coisa da vida, né? Porque como eu vou muito em eventos culturais, de música, show, é o que eu mais posto. Então, o que ele vai mostrar. O que ele vai mostrar é que eu amo música, assim. Sabe onde está o Oli? Onde está a música, estou eu, assim. Quem quer me achar, vai atrás, ouve o som, vai atrás do som que me encontra. E desaprender, eu também não sei, assim, de repente ficar mais calada, falar menos. Ou não, sei lá. Né? Mas nas redes sociais você fala muito? Você posta muito? Não, eu posto mais esses eventos culturais, assim, mas não sou... Porque é só o que você posta, né? Então... E você? Caramba, não sei. É difícil essa questão. Eu acho que é o seguinte... Eu vejo pelo meu Facebook, assim, uma evolução de pensamento, né? Eu acho que o que o meu gêmeo digital vai aprender comigo é uma constante evolução. Assim, de consciência coletiva, de desconstruir preconceitos. Eu vejo por toda a minha rede social, desde que eu comecei a postar coisas no Facebook, o meu Orkut já trazia alguma coisa
para se refletir assim nesse sentido, pena que não tem mais o registro do Orkut lá. O que eu preferiria que ele desaprendesse? Eu acho que um pouco discutir com as pessoas nas redes sociais, porque durante um tempo, principalmente na pandemia, minha paciência era zero, né? E hoje eu aprendo, assim, por exemplo, meu marido, ele perde um tempo discutindo coisas, ele é cientista, então toda essa questão negacionista de ciência, de clima, de vacina, ele vai lá, ele mostra por A mais B, que cientificamente como as coisas funcionam, o que é, o que não é. Ele tem uma paciência, porque ele fala para pessoas que estão ali nas redes com um comportamento de seita, né? Que não vão ouvir os argumentos, né? Vai entrar por aqui, vai sair por ali. As pessoas isso não que eu falo de ficar mais calada, às vezes, sem se conter. Então, talvez talvez eu queria que ele desaprendesse a discutir com quem não vale a pena, assim. Porque tem com quem vale a pena. Tem pessoas que dialogam, que se tocam pelo que você fala, você consegue despertar naquela pessoa algum tipo de reflexão. Mas tem uma grande maioria ali que... mas eu acho que isso é um legado digital importante, porque eu já acho que trouxe aqui também, né? Desmentir fake news é uma coisa muito importante de fazer. E aí você não faz para a pessoa, você faz para deixar para lá, porque tem gente que se informa por comentário. Então eu acho super importante, assim. Isso também é uma coisa que eu faço bastante. Uma coisa é desmentir fake news, outra coisa é discutir com as pessoas nas redes. Assim, eu tô falando dessa parte de discutir, de bater boca, que não adianta, né? Assim, pacientemente fazer as coisas, tudo bem. Mas vamos falar, claro, bater palma pra maluco, né? Vamos parar de bater palma pra maluco. Eu acho que uma coisa é você colocar ali, você desmistificar uma fake news que realmente está muito... porque a Ju falou que ele tem paciência, que fala as coisas com calma, e aí exatamente nisso, né? Mas ele faz isso com posicionamento sem fígado. Eu botava, né? Agora nem faço mais isso. Mas botava meu fígado ali na discussão, talvez meu rim, meu coração, enfim. Colocar lá como posicionamento, porque a rede social é narrativa de vida hoje em dia, né? Então, colocar como posicionamento sem gastar tanta energia. Acho que é isso que eu também queria dizer, sem perder tanta energia com isso, né? Agora vem o fecho de 31 de dezembro. Entre os planos que você faz e o que você realmente vive, o que vale levar com carinho para 2026? Eu acho que é isso, né? Autoconhecimento, saber dizer não, tudo isso que a gente está treinando aqui bastante, né? Principalmente com essas conversas que a gente faz. E acho que, sobretudo, ter generosidade com o outro, né? Porque tá todo mundo muito perdido, né? Assim, a gente está vivendo tempos difíceis. Então, ser a pessoa que tem um pouco de generosidade com o outro, sem respeitar o que é intolerante, né? Porque tem o paradoxo do Popper ali, né? O intolerável não é... A gente não pode ser tolerante com o intolerante, né? Então, é isso, assim. Acho que ter essa generosidade mesmo, esse carinho com as pessoas, né? A gente tá sem tempo pra gente ter carinho com a gente mesmo, né? Então, acho que é tão positivo, né? Quando a gente tem trocas. Né? Carregar essa humanidade pro ano que vem também. Exato. E eu acho que tem uma coisa também importante que a gente tem feito um pouco aqui, que é quebrar padrão, né? Ou levar para as pessoas reflexões importantes e que incomodam, de certa forma. Então, eu acho que isso é difícil. A gente sofre rebote, fica difícil ali, mas é importante a gente fazer, né? É importante a gente falar. Mesma, gente, porque somos 4 pessoas, eu nunca gosto de falar isso aqui, né? Somos 4 pessoas aqui dos bastidores, a gente está quebrando nossos próprios padrões, paradigmas de pessoas escondidas atrás dos veículos em que a gente trabalhou o tempo todo, das editoras, enfim, dos trabalhos que a gente fez, a gente está aqui expondo, dando a cara para bater. 4 pessoas que nunca foram de câmera, que nunca falaram para as câmeras, a gente está aqui desafiando nossos próprios limites, né? Enfim, indo estudar temas que a gente só falaria de uma forma descomprometida no boteco, e a gente está aqui tentando falar de uma forma para provocar uma reflexão sem falar besteira. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tá tentando, né? E aprendendo uma com a outra, né? Aprendendo até com comentários, assim, né? Que nem nas discussões que a gente... Discussão não, no episódio da Gláucia, do arroz, enfim.
eu li coisas que eu tinha realmente vontade de tomar uma atitude, que eu parei, respirei. Fui muito Fina. Com a Fina com PHY. E daí depois que eu respondi tudo, eu falei, ainda bem que eu fiz isso, sabe assim? Então eu acho que é um aprendizado, então é isso. Eu acho que a gente sempre leva, entra ano, sai ano, a gente leva um hábito que realmente a gente não consegue deixar de fazer, que é estar sempre em movimento. E eu acho que isso é natural da vida. Sabe a coisa da Dory? Continue a nadar. Cansado, surpreendido com essas coisas que aconteceram no ciclo, né, que está se encerrando e tal, mas que vamos sempre estar em movimento, porque o movimento faz a gente quebrar padrão, faz a gente refletir, faz a gente debater coisas. A estagnação, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, né, dentro de uma vida que a gente pretende levar. Que isso, vai explodir? Nós temos um relógio que vai explodir aqui, apitando, é sinal que a gente precisa acabar, mas a gente já está chegando no fim. Eu acho que uma vez que você tem essa movimentação, você pode até dar momentos de pausa para você se recuperar. Sim. Mas você não consegue ficar. O movimento diferente do que a gente falou na outra reunião, né, que eu acho que realmente tem pessoas que ficam paradas ali numa rotina, não é? Uma vez que você se propõe a estar sempre melhorando, a se julgar. Você sai de um lugar, vai para outro, você movimenta. Exato. Tudo acaba caindo nessa movimentação de para onde que eu vou agora, sabe? Isso, os objetivos. Mesmo que não seja consciente, a gente está sempre indo isso. O rio você não para de correr. E o que é muito legal, né? Pois é, meninas. Então, para fechar, entre os planos que eu faço, que eu realmente vivo, o que vai levar com carinho para 2026? Eu já falei aqui dos meus planos megalomaníacos para 2025, que eles aconteceram, mas de uma forma bem mais modesta, mas eles aconteceram, né? A prova está aqui, esse podcast. O que eu vou levar com carinho para 2026 é a continuidade disso aqui que a gente está tendo, que eu acho que, como eu falei aqui, estamos todas nos desafiando o tempo todo. Eu quero continuar me desafiando, mas também, depois de tudo que eu vivi, de burnout, disso, aquilo, com atenção aos meus limites, né, ao ritmo, né, porque o mundo não acaba no dia 31, né, não vai acabar no dia 1º, então vamos com essa atenção, com a generosidade que a Paulinha citou comigo mesma, com os colegas, com os convidados que vêm aqui no podcast, com os clientes de mentoria, alunos de cursos, enfim, coisas todas que estão acontecendo por aí. E é isso, acho que é muito amor no coração nesse dia 31 e sempre. Sempre. Sim, sempre. É isso aí? Vamos terminar como vídeo show do Falabella? Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo! Feliz ano novo! E aí, galera, não vamos brindar? Vamos. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você.